noite, então, a todos. Meu nome é Simon. Vou falar um pouco aqui do Motion Graphics no jornalismo. Vai ser meu primo pobre aqui da noite, o pessoal mostrando exemplos de TV e publicidade. Vou falar um pouco da minha experiência aqui com Motion em jornalismo. Eu venho de um background assim, eu estudei jornalismo e design gráfico. E comecei trabalhando em imprensa em Curitiba, fazendo design de livros, de revistas e tal. E aí vim para São Paulo trabalhar na Folha, né? E entrei lá no departamento de design gráfico, né? Fazendo infográficos. Então, pro impresso, né? Enfim, a infografia é um ramo bem específico assim, dentro do design. Quando você trabalha dentro do jornal, então você tem ali algumas... Você tem uma abordagem que é bastante voltada assim, para a questão da informação, então você tem que fazer apuração, você tem que levantar dados, você recebe também, às vezes, dados de jornalistas que estão fazendo alguma reportagem, mas os trabalhos que são assim legais e que você consegue ir bem longe assim e extrapolar um pouco os limites são quando você vai atrás da informação, propõe uma história e tenta investigar alguma coisa que ainda não foi feita, né? Então tem alguns exemplos aí o primeiro ali é uma história dos partidos brasileiros. Então eu fui lá, pesquisei qual que era a história de cada partido, quantos deputados tinham no Congresso, e como é que isso foi acontecendo ao longo da história e tal. O segundo é uma história de como é que é a vida dentro de um petroleiro, né? Como é que as pessoas vivem, como é que o trabalhador que trabalha numa plataforma de petróleo, como é que é o dia a dia, o que ele tem de diversão, ou como é que ele dorme, ou como é que ele trabalha. E aí, para fazer esse infográfico, por exemplo, eu fui até a plataforma, né? A gente foi de helicóptero, viajou lá 40 minutos para dentro do mar. Então tem essas coisas que são legais assim de jornalismo, assim, de reportagem. E aí aos poucos eu fui, mesmo na Folha, eu já comecei a trabalhar um pouco com animações, né? Porque eu comecei a fazer coisas em 3D e aí vi que dava para extrair mais daquilo do que fazer um material impresso. E aí também, ao mesmo tempo, o jornalismo impresso começando a pôr um pouco mais o olho no online. Então, tinha uma nova plataforma ali surgindo para a gente explorar. Só que, assim, dentro do jornal, por exemplo, dentro da Folha, a gente não tinha, assim, um departamento até tinha um pouco de vídeo, mas era mais de vídeo-reportagem. Então, ia muito, assim, de eu pesquisar, ir atrás e fuçar e descobrir ferramentas e aprender um pouco sozinho, né? Então, e trazendo na bagagem influências, né? Inclusive que o pessoal mostrou, que o Jim mostrou, que o Matheus mostrou, de coisas que estavam sendo feitas em outras mídias ou em outros meios, quando isso já estava se desenvolvendo já há bastante tempo, né? Mas para o jornalismo para o jornalismo impresso, principalmente, né? Era uma coisa muito nova. Aí depois disso, que eu comecei a trabalhar na Folha, eu passei um tempo trabalhando num canal de TV nos Estados Unidos, passei um tempo na Fusion, né? É um projeto novo lá, fiquei um ano lá, e mais ou menos um ano atrás eu voltei e fui chamado para ser editor de arte do Nexo, que é um jornal online, e acho que alguns de vocês já devem estar acompanhado, já devem ter visto alguma coisa e tal. E o Nexo vem com uma proposta um pouco nova assim, para o Brasil, que é o jornalismo de contexto, que é explicar a notícia. Então, que geralmente os jornais fazem é contar o fato, algo que aconteceu. Então, sei lá, o fulano de tal foi denunciado na Lava Jato, ou, sei lá, agora não vem nenhum exemplo, mas você dá a notícia. Só que muitas vezes você não entende, né, o que aquilo quer dizer, porque é tanta coisa acontecendo, tanto
fato novo todo dia. Às vezes você vê uma notícia e você não entende o que aquilo quer dizer, qual que é a importância, onde que aquilo se insere na história, ou onde que aquilo como que aquilo é comparado com outras coisas que já aconteceram. Então, a proposta do Nexo foi um pouco essa. E é um jornalismo independente, no total tem 25 pessoas trabalhando, contando tudo, jornalista, RH, administração, direção. Então, não é um projeto assim tão robusto, com tanto poder de fogo, vamos dizer assim, como os grandes meios de comunicação, mas que vem com um viés novo de dar esse contexto para a notícia. Então, trouxe alguns exemplos aqui. Então, qual é o efeito do corte de 32 para 23 ministros no governo Temer? Então, em vez de dizer assim, Temer vai cortar os ministérios, a gente já vem com uma notícia, o que isso quer dizer, qual que é o significado desse corte. Aí, qual é o cálculo do Ministério Público para pedir 155 bilhões da Samarco, naquele caso do deslizamento lá da barragem que estourou em Mariana. Então já está vendo qual é o cálculo, já está dando um passo além para tentar explicar a notícia. E assim vai, são alguns exemplos que eu trouxe aqui. E aí a gente tem dentro também uma proposta de jornalismo com vídeo. E o vídeo dentro dessa proposta é super importante, porque o tipo de vídeo que a gente faz é também vídeo de explicação. Então a gente tenta pegar temas, de forma geral, temas não tão noticiosos e que não vão ter uma vida muito curta assim na internet, ou que não vão estar presos a um fato que aconteceu e que depois vai ficar velho. Então a gente tenta trazer explicações em formato de vídeo. E aí que o Motion Graphics entra, porque é um recurso que é como mais ou menos a gente consegue fazer um pouco uma ponte com a infografia dentro do jornalismo. Aí tem uma seção, a gente tem um departamento de arte que tem 3 pessoas, sou eu mais 2, e a gente estava produzindo no começo 2 vídeos por semana, que era uma coisa bem pesada, assim. Agora a gente produz gráficos também, né? A gente tem uma seção de infográficos, que são 3 por semana. Então é um ritmo bastante grande, assim, de produção, e nem sempre a gente consegue chegar naquele nível de acabamento ou de elaboração que a gente sabe que poderia ter. E aí essa coisa de fazer infográfico em vídeo dentro do jornalismo começou assim um pouco, ou teve como assim um dos pontos de referência para a gente foi o que o New York Times estava fazendo lá por isso aqui mais ou menos 2010 assim. Então eles já tinham um departamento de gráficos, infográficos super robusto, super grande e super bom assim, fazendo também interativos. Mas aí eles começaram a fazer um pouco de animações, de fazer pegando bem a linguagem deles de infográfico, assim, que é bem séria, bem sisuda, assim, e bastante técnica. Eles trouxeram isso para os vídeos. Tem esse aqui que é super legal, que é sobre como eles pegaram e estudaram como que é o movimento desse arremessador, que era um arremessador de beisebol que estava com um desempenho super bom na época, e estudaram todos os arremessos dele durante uma temporada, e aí viram como que eram as formas que ele tinha de arremessar a bola e como que isso despistava o rebatedor. Então isso foi uma coisa que para mim também marcou bastante, assim, como referência, né? E aí na Folha a gente começou a fazer algumas coisas. E esse foi um dos projetos que eu fiz lá, que era a gente tinha esse projeto que a gente queria trazer um pouco mais da infografia de mapas, né, que são os cartogramas, para aproximar um pouco para o público um pouco mais leigo, que tinha um pouco de dificuldade assim, de entender esses mapas com muito dado, muita informação, né? E aí a gente criou esse produto que era o Folhacóptero, que era para ser meio uma brincadeira e acabou pegando, assim. E era meio que uma ideia de ter um helicóptero do jornal que fosse sobrevoar os mapas e ia dando explicações sobre dados estatísticos sobre, né, que no caso era a população de São Paulo. A gente pegou e mostrou a renda da população em vários pontos, assim,
bem pequenos, quase como se fosse uma quadra da cidade, que são os setores censitários, né? E viu como que era a distribuição da renda ali na cidade e jogou e comparou depois com a votação dos prefeitos. E aí viu que tinha um padrão ali um pouco dos prefeitos, os mais de orientação, um pouco mais de esquerda, tinham uma votação bem mais forte em locais mais pobres, e os do PSDB, ou do PIT, do PPB, já em regiões mais renda mais alta, né? Então, foi um pouco o começo ali do que a gente começou a fazer com um infográfico animado na Folha. E aí depois a gente foi se aprimorando, aprendendo, errando bastante, sacando como é que era o lance de lidar com som, que era uma coisa totalmente nova, né? Narração, efeito sonoro, trilha, né? Que era bem longe assim, do nosso universo assim, de design impresso, de infográfico. E a gente fez esse projeto aqui, que foi um infográfico animado para explicar o impacto da usina de Belo Monte, que na época estava começando, nem tinha começado a ser construída na Amazônia, né? Eu vou dar Por mais de 100 metros de altura, já foi escavado em rocha. Sobre ele está sendo construída a usina propriamente dita. Quando estiver pronta, a água vai descer através de dutos numa vazão de 775 metros cúbicos por segundo. Isso quer dizer que a cada 3 segundos, o volume de uma piscina olímpica passará através de cada uma das 18 turbinas da usina principal, que são verticais, do tipo Francis. Depois de acionar as turbinas para gerar energia elétrica, a água passará por baixo de uma ponte sobre a Transamazônica. Aí aqui continuava, eu mostrava o tamanho dessa peça, comparando com o tamanho de uma pessoa e tal. E foi um projeto assim... Aqui tem mais imagens dela. E aí para fazer isso aqui, assim, aí tem a parte de construir, né, os modelos, de fazer a modelagem. Aí eu fui lá atrás das plantas, né, e dos agora eu já não sei o nome, vocês são arquitetos, devem saber melhor, mas dos cortes e diagramas, tal, de engenharia, de arquitetura. E eu não tenho uma formação de arquiteto, eu tive que decifrar aquelas pranchas técnicas. E aí eu fui na fábrica da Alstom, que estava construindo as turbinas, e conversei com pessoas que estavam envolvidas no processo de construção, e pedi para eles me explicarem como é que a usina funcionava, qual que era o peso daquelas peças, de onde elas estavam vindo e tal. Aí depois a gente fez também esse outro gráfico, esse outro vídeo, que era para as Olimpíadas de 2012, então a gente explicou como é que era a técnica de corrida do Usain Bolt, e comparou ela com, por exemplo, uma técnica de correr de uma pessoa normal, que não tem nenhuma técnica, na verdade. Então, qual que é a diferença de um corredor profissional para uma pessoa comum, e para o Bolt, que também tinha as suas características específicas de técnica, de corrida. E aí, o Bolt era 2012, aí em 2014, se não estou enganado, teve um marco também importante dentro do motion graphics, dentro do jornalismo, que foi o canal, o site de notícias do Vox. E o Vox é um pouco uma inspiração do Nexo também. Ele é um site que dá notícias com contexto. E eles entraram assim bem forte na parte de vídeo, assim, com um departamento grande, com pessoas já com capacidade assim, já técnica super apurada e com domínio assim, da narrativa de jornalismo também muito boa. E eles têm uns trabalhos muito legais, assim, que vale a pena dar uma olhada também para ter de referência. One of the mistakes people make about climate change is saying that the planet is at stake.
Is it the last chance to save the planet from climate change? Tens of thousands of activists warning climate change is destroying the Earth. Biggest cause in Hollywood is saving the Earth. You know, climate change and all that. That's not really the right way to think about it. Earth has gone through immense climate changes many, many times before, in some cases leading to mass extinctions. But life persisted. Mammals evolved from reptiles and primates from mammals. They stood up and walked out of Africa, eventually reaching the corners of every continent. But only after well over 100,000 years of wandering did the real human innovation happen, when 12,000 years ago we stopped foraging and started farming. Agriculture meant villages, cities, society, government, the birth of civilization. But why did it take so long for humans to take control of their food? Well, if you look at this chart of global temperature change going back 100,000 years, you might notice something special about the last 10,000 years. That's when the climate settled into a period of unusual stability. It was on this ledge that human society developed, where reliable seasons fed more and more people, where knowledge accumulated and science began, until eventually inventors created machines that could unleash unimaginable growth and mobility. All they needed was fuel to burn, and they found it in the form of ancient forests, buried under dirt and compacted over 300 million years. With these coal deposits, humans unearthed tons and tons of carbon that had been locked away long before our species appeared. And that's how we began to disrupt the climate that birthed us, the climate that our food systems and infrastructure are built upon. After 10,000 years of temperatures that varied only within about 1 degree Celsius, scientists now say we're on track for 3 degrees of warming by the end of the century if we don't change course. Humans have been around for 0.004% of Earth's history, and of all of human history, the 200,000 years since our species began, we've had agriculture for just 5%. Vou passar, porque é um pouco mais longo, mas aí, o que é legal desse exemplo é que aí eles veem que eles já estão assim, avançando a linguagem no sentido de misturar vários formatos dentro do vídeo, né? Então você tem o vídeo o vídeo tradicional, né? O footage ali, a filmagem, que eles pegam muita coisa de domínio público também, porque não tem, às vezes não tem recurso ou não tem onde, enfim. Então é um recurso que eles usam, tem infográfico, tem gráfico, tem animação, tem ilustração. Às vezes eles têm também umas partes de estúdio que eles se filmam e mostram alguma coisa numa mesa ou mostram alguma coisa que eles estão filmando dentro da redação. Então é uma coisa super, acho que é legal assim esse caminho que eles estão seguindo. E eu pus aqui alguns prós e contras assim de forma bem, assim, não é nada muito sistemático ou rigoroso, são só coisas que eu meio que fui concluindo ao longo assim, do tempo que eu tenho usado. E o legal, por exemplo, que quando a gente está fazendo dentro do jornal, a gente pensa lá, pô, vamos fazer em vídeo ou não vamos fazer, às vezes é uma decisão que a gente mesmo tem que decidir que formato que a gente vai usar, né? Então, acho que o legal do motion que a gente usa ali que é o formato universal. Então, qualquer lugar que você põe no computador, num celular, num tablet, pode ligar na TV, ele não tem assim os riscos e problemas que quando você faz, por exemplo, um infográfico interativo, você tem que ficar pensando em quantos browsers vai rodar, versão mobile, versão desktop. Então ele é uma coisa que, além disso, ele é familiar. Então qualquer um vai lá, aperta o play e assiste. Ninguém, assim, todo mundo sabe apertar um play no vídeo, né? Então não requer muito esforço da pessoa que está vendo. Hoje em dia, assim, praticamente assim, 80% do acesso dos sites de notícias eles vêm de rede social, né? Ninguém mais entra na homepage para ficar acessando, para ver as notícias. Então o vídeo dentro do Facebook, por exemplo, ele é assim, muito, muito eficiente. Assim, você está rodando a timeline e aparece lá e já começa a tocar, e você quando vê, você já está assistindo. Então é super forte assim, nesse sentido. E os contras, assim, quando você vai usar, é que, por exemplo, você só pode contar histórias lineares, né? Então você não dá a opção para a pessoa fazer uma navegação pessoal, assim, por exemplo, se você tem uma base de dados ou um mapa que você quer que cada um vá lá e veja do jeito que ele quer, no tempo dele, ou
enfim, com os interesses próprios, não dá, né? O vídeo tem que ser, ele é uma história só, que é sempre a mesma. E outra é o custo de produção, né? Porque assim, dentro do jornal também, às vezes a gente tem uma pessoa para produzir tudo e a notícia, às vezes, ela tem um tempo dela, né? Então, você não pode se dar o luxo de demorar 2 semanas para fazer uma coisa que aquilo lá já não vai mais ter valor, já vai ter passado a validade. Ou se o assunto não for tão relevante, também é perda de tempo, porque você vai ter investido muito tempo de uma pessoa para fazer alguma coisa que depois não vai ter tanta validade. Eu trouxe um exemplo aqui de passo a passo para mostrar o processo, né, como que a gente faz. O primeiro passo é uma reunião de pauta, então todo mundo, assim, depende, né, às vezes os editores se reúnem com os diretores, com o editor-chefe e propõem as ideias. A gente está querendo fazer um vídeo sobre isso, sobre aquilo. Às vezes você recebe ali um feedback que vai ajudar a moldar a história, o cara vai dar um input, mas vai te questionar sobre alguma coisa, você vai ter que defender a sua ideia, ou vai evoluir ela em uma direção. Depois a gente faz um roteirinho, a gente faz a apuração, na verdade, né? Então, assim, às vezes a apuração ela é um relatório de alguma fundação, de alguma organização. Às vezes ela é você pegar uma tese de mestrado, de doutorado, ou às vezes você tem que ligar para alguém, falar com algum especialista. Nesse caso aqui a gente estava... era um vídeo que a gente queria explicar o que eram as pedaladas fiscais, né? Então isso era tipo novembro, até antes de setembro, ainda estava no começo desse processo aí, dessa campanha para o impeachment da Dilma, e se falava muito em pedaladas, e ninguém entendia o que eram as tal das pedaladas, né? Então, para fazer isso daí, eu peguei e li umas 5 matérias que já tinham saído em outros lugares, viu assim, para tentar entender o que era e o que era importante. Falei com alguns jornalistas da área, de política, de economia, e fui construindo a história. Aí depois faz alguns esboços e tal. Aí nesse caso eu queria falar sobre... Era tudo muito abstrato, né? Então dinheiro de imposto, orçamento, repasses, são todas coisas que não são assim palpáveis, né? Então eu fui atrás de uma metáfora que pudesse explicar o conceito do vídeo. Aí eu fiz uma versão um storyboard, né, já pensando em fazer uma versão prévia de um storyboard animado para poder explicar e sentir como é que ia ser essa animação. Esse exemplo que eu estou mostrando foi um dos primeiros vídeos que a gente fez, então a gente nem tinha lançado o site, então a gente tinha mais tempo, a gente estava meio que ao mesmo tempo criando o formato e também estava definindo um pouco os métodos, e também a gente tinha o interesse de estrear um produto mais bem acabado, mais elaborado e para impressionar, né, no lançamento. Aqui esse aqui é um exemplo de um outro projeto, mas para mostrar também outras formas assim, de fazer esse storyboard. Aqui no caso eu peguei o roteiro, decupei ele em vários quadradinhos, depois imprimi e fui desenhando como que eu achava que tinha que ser a explicação, né? E, enfim, isso cada um faz de um jeito, tem 1000 formas. Cada caso também às vezes pede mais uma solução ou outra, não é muito uma regra, né? E aqui também é outro exemplo de solução, que é pegar o Illustrator e jogar todas as imagens e montar ali, e já ir construindo mais ou menos um layout que depois pode ser exportado para o After Effects, ou pelo menos servir de base para uma montagem no After Effects. E aqui é uma... Todo ano o governo federal faz uma previsão de quanto vai gastar. Quem administra estes gastos é o Tesouro Nacional. Cabe ao Tesouro calcular quanto vai para investimentos, seguro-desemprego, abono salarial e programas sociais.
O dinheiro sai do cofre do Tesouro, mas quem faz o pagamento às empresas e ao cidadão são os bancos públicos, como a Caixa, o Banco do Brasil e o BNDES. É assim que funciona, por exemplo, o Bolsa Família. Quando alguém... E aí tem alguns estudos de conceito também, porque nesse ponto que a gente estava, era um momento de definir um pouco a linguagem do site, dos vídeos do site. Então eu fui fazendo alguns testes ali e tal. E como eu vinha de uma experiência de fazer muita coisa assim, muito infográfico, impresso, 3D, nem aquele que eu mostrei da usina. Todo ano, o governo faz uma previsão de quanto vai gastar. O dinheiro entra no cofre público a partir do pagamento de impostos. É com essa arrecadação que o governo vai cobrindo os gastos da máquina pública, com funcionários, investimentos e programas sociais. O dinheiro sai do cofre do governo, mas quem faz o pagamento às empresas e ao cidadão são os bancos públicos, como a Caixa, o Banco do Brasil e o BNDES. É assim que funciona, por exemplo, o Bolsa Família. Quando alguém vai a uma lotérica sacar o benefício, o dinheiro sai das contas da Caixa, mas chegou até o banco por um desses repasses mensais do governo. É nesse caminho de entrada e de saída dos recursos que ocorrem as pedaladas. Nessas manobras, o governo atrasa de propósito o repasse de dinheiro para os bancos, que fazem os pagamentos com os seus próprios recursos. Essa maquiagem nas contas dura poucos dias e serve para produzir uma ilusão de ótica. Na prática, a pedalada evita que o governo fique no vermelho e, dessa forma, mantém as aparências com o mercado. A manobra dá tempo para o governo recompor o seu próprio caixa com recursos vindos da cobrança de impostos. Aí tudo volta ao normal. O Tribunal de Contas da União diz que esse tipo de empréstimo informal feito pelos bancos é proibido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O governo Dilma reconhece que atrasou repasses nos últimos anos e promete não recorrer à manobra de novo, mas ressalta que a pedalada não é ilegal e que vem de longe, desde o governo Fernando Henrique Cardoso. Esse aqui já é um exemplo, mas com motion e E é isso, gente. Obrigado por ter vindo.